Nessa temporada, vários grandes clubes dispensaram jogadores e trouxeram substitutos nas janelas de transferências, mas em alguns casos a escolha foi ruim. Por exemplo, o PSG agora se arrepende de ter vendido Donnarumma para contratar Chevalier. Em outros casos, a decisão foi brilhante e os substitutos elevaram o nível dos times na posição. Quem se encaixa nessa categoria? Vamos descobrir isso neste vídeo. Confira os 7 maiores upgrades do futebol nessa temporada. Já que mencionamos Gianluigi Donnarumma na introdução, vamos começar por ele. O goleiro italiano chegou como substituto de Ederson no verão, e olha, que upgrade ele foi. Só de assistir dá pra ver quantas defesas de nível mundial ele faz por jogo. Essas defesas garantiram muitos pontos ao Manchester City nesta temporada, mas quando você olha para os números, eles mostram um quadro muito mais claro. Donnarumma tem uma porcentagem de defesas de 74,1% na Premier League nesta temporada, só Emi Martinez tem mais. Atualmente, ele sofre 0,9 gols por jogo. Só Raya é melhor, ele sofreu apenas 20 gols em toda a temporada, só Emi Martinez sofreu menos. Ele registra 2,5 defesas por jogo, superando a maioria dos goleiros dos principais clubes, como Alisson, Raya e Lamans. Compare com Ederson no Manchester City e veja a enorme diferença. Na última temporada, Ederson teve o pior índice de defesas por jogo e ficou em 10º no percentual de defesas da liga. Então, quando se trata de fazer defesas e evitar gols, Donnarumma é facilmente uma grande melhoria em relação ao Ederson. O único aspecto em que você pode dizer que o italiano é inferior é na distribuição. Considerando como o estilo do Manchester City mudou nessa temporada, essa troca parece positiva no geral. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora mesmo para nunca perder nosso conteúdo incrível. Pronto, agora, de volta ao vídeo, vamos falar sobre Hugo Ekitike. Ele é uma grande melhoria em relação a Darwin Núñez. Após anos de chances perdidas e poucos gols, o Liverpool decidiu se despedir de Núñez. No ano passado, a primeira contratação de atacante deles no verão foi Hugo Ekitike. Poucos confiavam no francês ao chegar, principalmente pelo preço, mas agora ele mostrou ser uma grande melhoria. Ele já marcou 15 gols em 36 partidas pelo Liverpool nesta temporada. Na temporada passada, Núñez marcou 7 gols em 47 partidas e na temporada anterior, ele fez 18 em 58 jogos. Ekitike perdeu só 11 grandes chances na liga nessa temporada, ficando fora do top 5 dos que mais desperdiçaram grandes oportunidades. Na Premier League, na temporada 2023-2024, Darwin Núñez perdeu 27 grandes chances na liga, o que fez dele o jogador com o segundo maior número de grandes chances perdidas na Premier League naquela temporada. Haaland foi o primeiro e marcou 27 gols, ganhando a chuteira de ouro da Premier League, enquanto Núñez fez só 11. Os números falam por si. Ekitike é bem melhor que Núñez, mas o teste do olho também revela muito. Ekitike gera mais futebol, é mais divertido e geralmente participa mais da construção de jogadas do que Darwin jamais foi pelo Liverpool. Ele tem taxa de conversão melhor que o uruguaio, grande melhoria sem dúvida. Enquanto o Liverpool trouxe Ekitike no verão, também vendeu. Luiz Dias vem se mostrando uma grande melhoria em relação a Leroy Sané no Bayern de Munique e foi uma ótima contratação nesta temporada, talvez além do esperado. Atualmente ele está entre os 3 primeiros em gols e assistências na Bundesliga. Soma 31 participações em gols em 33 jogos em todas as competições. Sané nunca atingiu esses números em todos os seus anos na Alemanha. Em termos de números, a melhor temporada de Sané no Bayern de Munique foi a de 2021-2022, quando ele terminou com 29 participações diretas em gols em 45 jogos em todas as competições. Então, mesmo antes da temporada acabar, Dias já superou a temporada mais produtiva de Sané no Bayern de Munique. Como você pode não chamar isso de uma melhora total? O Bayern de Munique contratou Nicolas Jackson por empréstimo no verão, após o Chelsea melhorar com João Pedro na última temporada. Nicolas Jackson encerrou a Premier League com 10 gols e 5 assistências. Com 11 jogos da Premier League ainda por jogar nesta temporada, João Pedro já marcou 11 gols e deu 4 assistências. A temporada mais produtiva de Nicolas Jackson com a camisa do Chelsea foi em 2023-24, quando ele terminou com 23 participações em gols em 44 partidas em todas as competições. Atualmente, João Pedro já tem 22 participações em gols em 36 partidas. Não é difícil perceber que isso é uma grande evolução. E lembre-se, os torcedores do Chelsea geralmente ficavam muito frustrados com as finalizações erradas de Nicolas Jackson enquanto ele estava lá. Esse é outro aspecto em que João Pedro está mostrando ser uma grande evolução em relação a Jackson. O senegalês foi o terceiro que mais perdeu grandes chances na Premier League, 2020 e 3 2024 com 24 e o quinto na temporada anterior, com 19.
Nessa temporada, João Pedro está em 19º entre os que mais perderam grandes chances na Premier League, com 8 é exatamente onde você quer seu atacante. JP também ostenta uma taxa de conversão de 22,9% na liga. Nicholas Jackson, por sua vez, teve uma taxa de conversão de 13,2% na temporada passada e 17,5% na temporada anterior. O Chelsea se reforçou em todos os aspectos e o Manchester City também, com Marc Guéhi. Ao contrário dos outros do vídeo, ele se transferiu na janela de inverno e já mostra grande melhora. O Manchester City deixou Manuel Akanji sair no verão e depois foi comprar Guéhi em janeiro, e a diferença de qualidade é realmente enorme. O ex-capitão do Crystal Palace é mais sólido na defesa, mais rápido e comete menos erros que Akanji. Veja, Akanji quase custou caro ao Manchester City na final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão e em uma decisão de título da Premier League contra o Spurs. Assistindo Guéhi, fica claro que ele já é uma melhoria em relação a isso, e dá pra ver como. Akanji contribuiu para a eliminação da Inter de Milão antes das oitavas da Liga dos Campeões nessa temporada. O erro que resultou no gol contra o Bodo Glimt torna essa melhoria ainda mais justificável. Além disso, Estevão foi uma grande evolução em comparação a Noni Madueke. O brasileiro dribla e conduz melhor a bola, além de ser mais produtivo. Ambos jogam por clubes da Premier League, facilitando a comparação das temporadas. Enquanto Estevão soma 10 participações em gols em 17 jogos como titular pelo Chelsea nessa temporada, Noni teve só 9 em 18 jogos como titular na anterior. Noni terminou com 16 participações diretas em gols em 40 e 6 jogos em todas as competições, que foi sua temporada mais produtiva com a camisa do Chelsea. Com 10 gols e cerca de 20 jogos restantes, Estevão deve superar esses números em sua temporada de estreia. Ele é mais jovem, tem qualidade de superestrela e potencial muito maior. Isso é uma grande melhoria para o Chelsea. O outro goleiro da lista é Seny Lammens, que melhorou muito em relação a André Onana nesta temporada. Mesmo sem estatísticas, é claro que foi uma melhoria, mas os números mostram sua importância. Nessa temporada, Lammens evitou 3,9 gols, colocando-o em quarto lugar entre os goleiros da Premier League. Na temporada passada, Onana evitou um total de 0,5 gols na Premier League, ficando fora do top 10 entre os goleiros da liga. Em 21 jogos nessa temporada, Lammens fez 18 defesas altas, mostrando o quanto ele comanda sua área e alivia a pressão sobre seus defensores quando cruzamentos perigosos chegam. Enquanto isso, Onana fez apenas 20 defesas altas em 34 partidas da Premier League na temporada passada, mas isso não é tudo. Os frequentes erros de Onana frustraram muito os torcedores do Manchester United. Na última temporada em Old Trafford, ele cometeu 3 erros que resultaram em finalizações e um em gol na Premier League. Adivinha quantos erros Seny Lammens cometeu nesta temporada? Nenhum erro que resultasse em finalização ou gol. Agora, como não considerar isso uma grande melhoria? E vocês, concordam com nossa lista? Conhecem outras melhorias no futebol nesta temporada? Comentem aí abaixo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Além disso, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo vídeo, tchau!